é muito necessário, né? A pessoa ter um caminho, saber aonde ir quando bate aquele desespero, quando não tem mais saída, né? Acha que não tem mais saída. Sim. Como que você faz para chegar nas pessoas, o tipo de informação que dá? Quando eu falo no Setembro Amarelo, a gente está falando na prevenção ao suicídio e o que leva a pessoa a chegar ao suicídio? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa ter muita clareza. O que leva, né? Eu já disse que a pessoa quer acabar com uma dor, mas por que tem essa dor? O que acontece, né, que faz com que eu veja o suicídio como uma saída? Então, a gente está dizendo que 95% dos pacientes que chegam ao suicídio ou ao pensar em suicídio têm um transtorno emocional. Então, não tem como a gente não olhar o anterior a isso. Né? Quais são os transtornos emocionais que levam as pessoas a chegarem ao suicídio, né, a esse pensamento? E aí, Mônica, a gente vai dizer o quê? Ações como o Setembro Amarelo, quando a gente atua nos transtornos psíquicos, a gente está dando a oportunidade para que as pessoas se tratem antes de chegar nessa dor tão extrema. E quando a gente olha, né, para o Brasil é o primeiro país no mundo, gente, que mais tem pessoas ansiosas. No ranking, a gente está falando de um ranking de todos os países, nós somos o primeiro país com mais pessoas ansiosas. Nós somos o segundo país com mais pessoas com depressão. Segundo, nós éramos o quarto, depois da pandemia chegamos ao segundo. Nós somos o terceiro lugar de mais pessoas que usam substâncias entorpecentes, né? E estamos, assim, no síndrome de burnout, né, que seria aí o estresse do trabalho, nós estamos também no segundo lugar do ranking. Só perdemos para o Japão. Então, quando a gente fala nesses fatores todos de risco, aí você fala, Paula, como que você aborda isso? Né? É o nosso olhar o tempo todo para o preventivo. Por que as pessoas chegam nessa dor? Né? Por que as pessoas ficam ansiosas? Por que nós ficamos deprimidos? Por que os ambientes de trabalho estão tão adoecedores assim que a gente está num crescente aí os transtornos relacionados ao ambiente de trabalho? Então, a gente tem que ir buscando estratégias. Né? Por quê? De novo, a campanha, estar aqui com vocês, fazer palestras, isso vai fazer com que a gente chegue a mais pessoas e poder dizer para elas assim, olha, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você está cansado, né, cansaço físico, emocional, que só em pensar em trabalhar você paralisa, é uma doença. É um transtorno, porque a gente tem o hábito de achar que não é, né? Não, isso aqui eu lido, isso aqui se eu respirar um pouquinho mais forte e dar uma tomada de banho, dar uma passeada, né? E hoje por algum lugar eu vou melhorar. E não, assim como a gente tem a diabetes, assim como a gente tem os problemas cardíacos, problema na coluna, os problemas emocionais eles existem e são doenças, são transtornos, né? Que a gente precisa olhar com atenção devida. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente traz para o paciente, eu estou falando para vocês que estão aí em casa, que às vezes sente o coração mais acelerado, às vezes sente uma tristeza, uma dificuldade para ir para o ambiente de trabalho, eu falo, vamos buscar estratégias, vamos olhar com seriedade, vamos buscar formas da gente se tratar. Porque, como a gente já disse aqui, existem dados estatísticos que mostram que o paciente que chega em tratamento é o preventivo do suicídio. Então, campanhas como essa, fazer esse programa aqui hoje para mim é uma oportunidade, porque eu sei que uma ou duas pessoas que a gente acessa, que chegam ao tratamento, é uma chance dessa pessoa não encontrar no suicídio a oportunidade, né, de acabar com a dor, porque tem como acabar com a dor antes.